Amém, amados, Senhor da igreja, que a graça e a paz do Senhor, amém? Amém? Graças a Deus. Todos estão bem? Amém. Amados, nós hoje vamos dar início à carta de Judas, que é o penúltimo livro da Bíblia. Então, você que trouxe, abre ela aí, por favor, no livro de Judas, na carta de Judas, amém? Livro de Judas. Obrigado, irmão. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Eu peço que a igreja feche seus olhos nesse momento para nós fizermos oração. Grandioso Deus e eterno Pai, o Senhor é bom, o Senhor é grandioso, o Senhor é justo. E hoje nós estamos aqui na Tua casa, Deus. Nós já entoamos louvores a Ti, ouvimos a Tua palavra, estamos sentindo a Tua graça, sentimos a Tua presença. E nesta hora, meu Pai, a Tua palavra vai ser pregada, a Tua palavra vai ser exposta. Que dos meus lábios não saia nada daquilo que o Senhor quer falar. Que os irmãos aqui presentes e os irmãos que nos assistem pela rede, pela mídia, assista aquilo que o Senhor quer falar e não aquilo que nós queremos ouvir, porque o Senhor sabe o que nós precisamos ouvir. O Senhor sabe, meu Pai, aquilo que nós necessitamos, meu Pai. Então, abra a nossa mente, abra o nosso coração para receber a Tua santa, pura e inerrante palavra nessa noite, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém? Querida igreja, como já dito, nós vamos hoje dar início à exposição bíblica da carta de Judas. Apesar de ser um livro muito pequeno, é de extrema necessidade e de extrema urgência. Então, quando eu fui convidado pelo nosso pastor a trazer a exposição bíblica de Judas, é uma pequena carta, mas riquíssima em conteúdo, riquíssima em ensino. Então, você que está em posse aí, nós vamos ler esse versículo, e depois que acabar de ler esse versículo, você vai poder dizer assim: olha, eu já li um livro da Bíblia. Certo? Que diz assim, Judas 1, versículo número 1. Judas, servo de Jesus Cristo, o irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo, a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca das nossas comuns salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram, e os anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas para o juízo do grande dia. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que, havendo se entregado à prostituição, como aqueles seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Ora, estes, da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, quando a tudo o que não entendem, difamam, e quando a tudo o que compreendem por instinto natural, como brutos, sem razão, até nessas coisas se corrompem. Ai deles! Porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão, e pereceram na revolta de Corá.
Estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, bacanteando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água, impelidas pelos ventos, árvores em plena estação de frutos, destes desprovidas, duplamente mortas e desarraigadas, ondas bravias do mar, que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes, para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Contra estes foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Arão, dizendo: Eis que veio o Senhor entre as suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticam, acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões, a sua boca vive prolongando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros por motivos interesseiros. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São esses os que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E compadecendo-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os, arrebatando-os do fogo, quando há outros sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar dos tropeços e para apresentar com exultação imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Senhor, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império, soberania, antes de todas as eras e agora e para todos os séculos. Amém. Viu? Você já leu um livro da Bíblia. Glória a Deus. Hoje nós vamos ficar na introdução dessa carta e no culto que vem, se Deus assim nos permitir, nós vamos entrar no capítulo 1, de versículo 1. Essa carta, eu intitulei ela como uma carta, a carta de Judas foi intitulada por mim, eu intitulei ela como uma carta urgentíssima. E no final dela, da exposição, ou no meio dela, nós vamos entender o porquê essa carta ela é urgentíssima. Amém? Ele é, como já dito, ele é o penúltimo livro da Bíblia, um anterior de Apocalipse. E é bom ressaltar que esse Judas não é, obviamente, o Judas Iscariotes. E o porquê eu digo isso? Obviamente que toda a igreja aqui sabe muito bem disso, mas como está indo pela mídia, eu já vi pessoas me perguntando desta carta se era o Judas Iscariotes. E não é. Judas era um nome muito comum na época de Jesus Cristo. Tanto é que esse Judas, ele é o irmão de Jesus, irmão de Tiago. Amém? Então, isso aqui não é, obviamente, o Judas Iscariotes. É Judas, meio irmão de Jesus Cristo. E o versículo central desta carta é o versículo número 3, que diz assim: Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca de nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Esse versículo é o versículo chave de toda essa carta, que nós vamos entender por que disso. Como já dito, é a menor epístola, ou seja, a menor carta do Novo Testamento. É a menor carta do Novo Testamento. E não por isso a menos importante, certo? E não por isso ela é a menos importante. Ela é muito importante. Muito mesmo. Muito mesmo. E ela é extremamente parecida com a carta de 2 Pedro, no seu capítulo número 2. Se vocês lerem 2 Pedro, no capítulo número 2, e ler Judas, é muito semelhante. É muito semelhante. A data aproximada da escrita foi no
Não tem como ter uma base certa, então uma data aproximada, sendo que a data aproximada também que Pedro escreveu, que é de 64 a 66 depois de Cristo, dizem os historiadores que essa carta pode ter sido escrita entre 65 a 67 depois de Cristo, mas é uma data aproximada, com base a carta de 2 Pedro. Segundo a tradição, segundo os historiadores, essa carta, quem a escreveu foi Judas mesmo. Foi Judas quem a escreveu. Judas, meio irmão de Cristo. Judas, irmão de Cristo. Sendo assim, olha só como é importante. Sendo assim, se nós sabemos que Tiago e Judas era irmão de Jesus Cristo, Maria, a sua mãe, nunca, de forma alguma, ela foi imaculada. Se nós lemos o Evangelho, nós lemos o Mateus, nós lemos Marcos, Atos até, você vai ver que Jesus Cristo teve irmãos e irmãs. Tanto é que era uma tradição, judeus ter bastante filho. Então, Maria não era imaculada. É bom que fique bem registrado isso. E isso não é um ataque, simplesmente é um estudo bíblico. Amém? Porque isso está registrado na Bíblia verdadeira. Sendo assim, e Judas refere-se aos apóstolos citados como um terceiro. Ou seja, nunca ele ia primeiro. Você fala, eu sou Judas. Nunca Judas, amado. Judas sendo, presta bem atenção, Judas sendo nada mais, nada menos que irmão de Jesus e irmão de Tiago, ele nunca chegou e falou assim, olha, sabe aquela famosa carteirada? Olha, eu sou só irmão de Jesus. Ou o irmão do apóstolo Tiago, ele nunca fez isso. A única forma de ele se apresentar assim, olha, na humildade, eu sou, como ele não era um homem muito conhecido, ele falou assim, olha, eu sou irmão de Tiago. Porque Tiago era considerado o justo, aquele apóstolo bem quietinho, sou irmão de Tiago. Então, rapidamente, quem conhecia Tiago sabia que Judas era irmão de Jesus. E ele nunca precisou disso para dar aquela carteirada, porque hoje usa-se muito disso. Na verdade, eu sou irmão de tal pessoa, eu sou parente de tal pessoa. Sabe com quem você está falando? Sabe com quem você está falando? Eu sou irmão de Jesus Cristo, irmão de Tiago, então eu tenho a autoridade de falar. Não, ele não fazia isso, era na humildade. Olha, eu sou irmão de Tiago. Ele nunca se apresentava assim, dando essa carteirada, como muitos o fazem, não é verdade? Como já dito, há muitos Judas no Novo Testamento. E esse aqui é o irmão de Jesus Cristo. Alguns estudiosos sobre a carta em si, alguns estudiosos, queridos, ao decorrer dos séculos, eles não aprovavam esta carta, mas também nunca conseguiram provar o contrário. Falavam que essa carta aqui, ela não era canônica, não era uma carta verdadeira. Mas também eles nunca conseguiram provar o contrário. Os que iam contra a palavra, contra essa carta de Judas, contra a carta de Judas. Isso, ao decorrer dos séculos, foi motivo de muito debate. Bastante debate. Porque eles não entendiam que era uma carta inspirada, ou seja, uma carta canônica. Inspirada por quem? Pelo Espírito Santo, por Deus. E o que eles indagavam, o que eles falavam? Que essa carta jamais ela poderia ser uma carta inspirada por Deus, inspirada pelo Espírito Santo. Um dos motivos era uma carta muito curta, uma carta de um autor que não era bem conhecido, e também com citações que não faziam parte da Bíblia. Mas Clemente de Alexandria diz assim, olha, a epístola de Judas é considerada canônica na igreja cristã. O estilo grego competente do livro é tal que estudiosos conservadores a datam de 68 depois de Cristo, aproximadamente.
mais notável é a evidência de que no final do século II, Judas era amplamente aceito como canônico. Tertuliano e o canone Muratiano consideraram a carta canônica. A carta foi aceita por parte do cânon. É bom dizer isso, amados, porque a nível de conhecimento de todos. E porque muitos não aceitavam, ou aceitam, tem alguns que até hoje não aceitam esta carta como canônica. E um dos fatos é que também é citado o livro apócrifo de Enoque. O livro não, um pedaço do livro de Enoque. E ao decorrer dessa carta nós vamos entender o porquê Judas cita essa parte desse livro apócrifo de Enoque. E por que então Judas cita essa parte? É só para deixar os pregadores de cabelo em pé. Isso dá mais um pouco. Não, isso também. Mas é para nós vamos entender o porquê. Ele cita esse pequeno pedaço do livro de Enoque, como outros também, nós vamos ver. É como se fosse uma ponte, igreja. Uma ponte para a evangelização. É como se fosse um ensino para engrandecer o nome de Deus, para que o evangelho chegue mais rápido e mais fácil no ouvido das pessoas. Então ele cita. Paulo também fez isso. Paulo citou também no livro de Atos, em 1 Coríntios, alguns filósofos também. Ele usou também dessa artimanha, desta, como fugir a palavra? Estratégia, obrigado, igreja. Dessa estratégia para o crescimento do evangelho. Agora eu te pergunto, nós podemos fazer isso também? Sim, podemos também. Mas é de qualquer jeito? Não. Se eu vou citar um livro, que nem foi citado aqui, Enoque, obviamente que Judas sabia o que ele estava fazendo, porque provavelmente ele tinha lido e sabia quem era Enoque, e o livro de Enoque. Paulo, quando ele citou lá no debate, lá na Grécia, ele também sabia do que ele estava falando. Ninguém vai entrar de gaiato e falar aquilo que não sabe, ainda mais se estiver pregando a palavra de Deus, porque isso aqui é muita responsabilidade. Então, nos dias de hoje, nós fazemos a mesma coisa, sabia? E às vezes nós nem percebemos. Aqui, quando eu estou pregando, é citado Spurgeon, é citado Hernandes Dias Lopes, é citado vários outros. Olha, essa palavra diz isso, essa palavra diz aquilo. Isso é para evangelização. Como também nós citamos aqui os falsos profetas também, das suas frases e dos seus jargões. Quem nunca viu que você é o ponto fraco de? Deus está no comando, mas dá a borracha para Deus, está com o lápis na mão, mas te dá a borracha para apagar aquilo que você quer que não serve. Quem nunca ouviu esses jargões? Então nós citamos aqui para quê? Para o crescimento e mostrar a real verdade. Olha, vocês estão fazendo isso, mas não é isso. Isso significa que Deus é soberano. Nós explicamos o porquê. Judas fez a mesma coisa e Paulo também. Amém? Graças seja ao Deus Todo-Poderoso. E qual é o assunto principal desta carta? Essa carta de Judas. Judas estava escrevendo um assunto extremamente crucial para a sua época, para a nossa época. E que Judas, e que nós, como igreja, precisamos enfrentar. Nós, como igreja, precisamos enfrentar. Infelizmente, amados, muitos negligenciam isso. Muitos. Nesse país e fora desse país. Nessa cidade e fora dessa cidade. E qual assunto é esse, afinal, não é? E qual assunto é esse? É sobre o engano. Mais uma vez, é sobre os falsos profetas. Mais uma vez, é sobre os enganadores, os falsos mestres. Mais uma vez, Judas escrevia, se nós acabamos de ler o livro,
Ele começou a escrever sobre a salvação. De repente ele sentiu que deveria escrever, o Espírito Santo toma ele, assim, que ele deveria escrever urgentemente contra eles. Porque eles já estavam introduzindo na igreja muito rápido. Então ele vira e começa a falar desses homens, desses falsos. E isso, por que foi dito aqui que é uma carta urgentíssima? Se era urgentíssima no tempo de Judas, hoje é urgente. Hoje também é urgente. É mais do que urgente, é urgentíssimo. É notável, é explícito. É só você ver. Assistir um pouquinho de internet, que você vai ver do que eu estou falando. Você vai ver que existem falsos profetas idosos, falsos profetas de idade mediana, e agora até de menor tem. E vem com toda a força. Com toda a força. Então Judas escreveu isso. Ora, é urgente eu falar sobre esse assunto. É urgente nós falarmos sobre esse assunto. Ora, Jesus Cristo falou muito sobre esse assunto. Nos 4 evangelhos foi falado sobre esse assunto. Nas cartas paulinas foi falado sobre esse assunto. Judas também vai falar sobre esse assunto. Os profetas da antiguidade já falavam sobre esse assunto. Então, se você vê no Novo Testamento, todas as cartas, epístolas, evangelho falou sobre esse assunto. Judas, no penúltimo livro da Bíblia canonizado, está falando sobre esse assunto. E Apocalipse vai enterrar esse assunto. Os falsos profetas vão ser enterrados sobre esse assunto. Vão ser enterrados. E o enterro deles é o inferno. Os irmãos estão compreendendo a urgência e a perigosidade de nós nos calarmos? Mas todas as cartas expostas aqui foi falado sobre isso. E por que tal urgência então? É que Jesus manda falar. Jesus manda falar. E hoje nós podemos ver falsas seitas, falsos profetas. Quando eu falo profetas, é tanto homem quanto mulher. As falsas profetisas, que eles estão se infiltrando na igreja. Eles vêm de fora para dentro e brotam dentro da igreja também. Preste bem atenção, eles vêm de fora para dentro e brotam dentro da igreja também. Dentro da igreja também. E isso, como eu disse, estava crescendo rapidamente. E o propósito da carta de Judas é duplo. Por que duplo? Ele queria expor os falsos mestres infiltrados na comunidade cristã e encorajar os cristãos, nós, a lutar pela verdade. Além de ser uma carta urgentíssima, é uma carta encorajadora para todos nós que temos alguma dúvida se devemos ou não falar sobre esse assunto. Devemos sim. Devemos sim, não devemos nos calar nunca. Jamais. Então, são duas coisas que Judas fala. Preste muita atenção nisso, irmãos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. É urgente. É expor aqueles que estão infiltrados e lutarmos pela verdade. Jesus Cristo não morreu em vão lá na cruz para que esses homens e mulheres hoje, tanto na época de Judas como nos dias de hoje, ganhassem financeiramente sobre isso. Jesus, quando estava na cruz, não falou assim: eu vou morrer para vocês ficarem ricos. Falou? Não falou. Ele morreu para a nossa salvação. Para a nossa salvação. Para a nossa salvação. Encorajar os cristãos que permanecessem na fé. Que fé é essa? Mas é muito bom ouvir falar assim: olha, eu tenho fé. Nós temos fé. Quem aqui não tem fé? Nós temos fé. Fé em Jesus Cristo. Fé em Deus. Quando ele fala que é para nós batalharmos pela fé, a fé vai além disso. É a fé como um todo.
é a fé na palavra de Deus, é a fé na palavra, na Bíblia, em tudo que ela engloba. É proteger a palavra de Deus, para que muitos não vão para o inferno através desses picaretas da fé. Então não é só ter uma fé, eu creio em Cristo, legal, bacana, mas e a fé imposta que Judas está brigando? É a fé além dessa, é uma fé bíblica, sobre a palavra que eu quero dizer, é na palavra. Onde que abraça um todo. Olha, vocês têm que lutar pela palavra, vocês têm que lutar por aquilo que foi pregado no Antigo Testamento, vocês têm que lutar pela cruz do Calvário, vocês têm que lutar pelo que os apóstolos pregaram, você tem que lutar pelos pais da igreja foi falado, nós temos que lutar pela palavra pregada aqui hoje. Essa é a fé que nós temos que brigar. Brigar com amor. Seja bendito. Não com ignorância nem com estupidez, é a palavra de Deus com amor e com carinho. Eu quero tomar uma nota dos irmãos aqui, o que aconteceu comigo uma vez. Uma certa vez, eu postei na internet assim, uma frase simples que é bíblica. Eu fui posto em defesa do Evangelho. Foi Paulo que falou isso lá no carta de Filipenses. O simples fato de eu postar isso, uma pessoa chegou até mim e disse, imagina que você, eu ou alguém precisa defender o Evangelho. Nós precisamos defender o Evangelho? Imagina que Deus, na sua soberania, precisa que alguém o defenda, que alguém defenda o Evangelho. Obviamente que Deus, em toda a sua soberania, em todo o seu poder, não precisa, se fosse ver, mas Ele usa as pessoas para fazer isso. Entenderam o raciocínio? Ele não precisaria, mas Ele usa. Ele quer. Sendo assim, Ele usa pessoas para este propósito. Para esse propósito. Se não fosse assim, por que os apóstolos defenderam tanto? Por que Paulo defendeu tanto? Porque Judas está defendendo. Porque Paulo ensinou a Timóteo a defender. Porque é bem escrito na carta aos Gálatas para defender. Está bem escrito nas cartas aos Gálatas. Bem explícito lá o porquê. Então a resposta que eu dei foi esta. Realmente, Deus precisa. Ele é soberano. Ele não necessita, mas Ele usa. Ele usa. Porque a Bíblia nos ensina isso. Nós não podemos nos calar. Não podemos nos calar. Mas aí, a conclusão que eu cheguei é essa. Das pessoas que fazem esse tipo de pergunta. Sabe por quê? Elas fazem esse tipo de pergunta? Porque elas estão há muito tempo ouvindo falsos profetas em suas falsas igrejas com suas falsas palavras. E como é que fica a mente dessa pessoa? Cauterizada. Não foi isso que nós lemos aqui na exposição de Timóteo? O que é uma cauterização? É quando você faz um corte e queima. Não vai sentir mais dor ali. Ou seja, não vai sentir mais nada. Então elas já estão ali cauterizadas. Por isso, é compreensível, mas é triste. É muito triste, porque tem pessoas que já estão anos e anos nessa vida, e você fala, prega, expõe, e as pessoas não querem sair disso. Não querem sair disso. Voltando aqui. Jesus reconheceu e escreveu que os falsos mestres muitas vezes passam desapercebidos. Judas. Na carta de Judas escreveu que os falsos mestres muitas vezes passam desapercebidos pelos fiéis. Não precisa erguer a mão. Quem aqui dentro já foi enganado por falso profeta dentro da igreja? Ou foi enganado por falso profeta na internet? Nas igrejas que os irmãos já passaram? Ou em algum vídeo? Não é verdade? Foi gostoso quando você foi enganado? Ou seja, gostou de ser enganado? Quem gosta, dá um glória a Deus. Quando você é enganado, você descobre a verdade, dá um sentimento de revolta,
um sentimento de arrependimento, um sentimento ruim, um sentimento de tempo perdido, não é verdade? Um sentimento muito ruim, muito ruim. E eles, muitas vezes, Judas fala assim, olha, eles infiltram na igreja. Ou alguém aqui, ou alguém que nos assiste, já viu algum falso profeta chegar na igreja com uma faixa no peito dizendo assim, eu sou um falso profeta, ou com uma placa na testa dizendo assim, eu sou um falso profeta? Eles chegam desse jeito na igreja, eles vêm de dentro para fora assim, ou surgem dentro da igreja e falam assim, olha, eu estou com uma vontade de ser falso profeta, estou chegando aqui com um luminar, piscando assim, eu sou um falso profeta. É assim que eles chegam dentro da igreja? É assim que eles falam? É assim que eles se comportam? De maneira nenhuma. Então eles se infiltram. Se infiltram. Se infiltram. Nunca, jamais eles vão fazer isso. Falar isso. Nunca, jamais. E olha, e quando eles se infiltram, eles usam roupas parecidas com a nossa, falam igual a nós, pregam igual a nós. Preste bem atenção. Tem os nossos cacuetes, usam a nossa Bíblia e cantam nossos louvores. E muitos não se atentam. Então Judas escreve como eles fazem e nós vamos ver como combatê-los. Os irmãos estão compreendendo a gravidade, a urgência dessa carta? Eles entram de mansinho, muitos pregam muito bem, só que no final da sua pregação eles envolvem money, alienação. Nós vamos ver isso também. Você fica alienado ali com suas campanhas, você fica alienado ali com as palavras persuasivas deles, você fica enganado ali porque aqui eles dizem, aqui há um apóstolo, eles dizem, aqui um apóstolo, um sucessor. Então eles acham que depois de Paulo ainda existe apóstolo, aqui um apóstolo. É a pessoa que não tem os incautos, que não tem conhecimento, muitos por falta de interesse e muitos pela inocência, cai. Porque eles fazem exatamente essa lista que eu acabei de falar para os irmãos aqui agora. Então Judas trabalhou bastante a escrever essa carta com detalhes que ele tinha vivido. Só quem passou sabe. Só quem passou sabe. E Judas achou importante que nós, crentes verdadeiros, se posicionassem e trabalhassem contra essas pessoas que estão trabalhando contra Cristo. Nós temos que nos posicionar, falar contra eles. Nós temos, a carta vai dizer isso, ó, vocês têm que se posicionar, vocês têm que falar para essas pessoas que trabalham contra Cristo. Como dito, não é justo, amados. Cristo não morreu na cruz por isso. Não faz sentido enganar dessa maneira e nós, sabendo a verdade, nos calarmos. Tem que ser exposto, tem que ser falado, tem que ser pregado, tem que ser ensinado. Talvez você conhece alguém que está sendo enganado nessas falsas igrejas. E você pode até ter falado, mas você vê que a mente está cauterizada e ela não quer ouvir você. É você que é o errado. E o apóstolo dela e o pastor dela não. Porque eles estão indo lá ouvir realmente aquilo que eles querem ouvir. E não, aqui não é a palavra de Deus. Se preocupam muito mais com outras coisas do que propriamente a palavra de Deus. Sobre a carta agora, queridos. Como dito, ainda é uma introdução. A carta, como nós lemos, é uma carta de um capítulo só, de 25 versículos. E Judas, ele usa muito de triplos.
dessa carta aqui. Nós vamos ver isso aqui. Ele usa muito de triplos. Olha só. Do versículo 1 ao 2 vai falar da saudação. Do 3 ao 4, o propósito da carta. Do 5 ao 16, a exposição dos falsos profetas e mestres e provar que são ímpios e sujeitos a julgamento. Aí no versículo 5 ele vai dar o exemplo de certos israelitas. No versículo 6, ele vai falar sobre certos anjos. E no versículo 7 ele vai falar sobre certos pagãos. Do 8 ao 13 ele vai denunciar esses falsos mestres, a natureza do erro dele, do 8 ao 9, a seriedade do erro, versículo 10 e 13, e as consequências desse erro, do 14 ao 16. E do 14 ao 16, juntamente, ele vai falar o julgamento desses falsos mestres mais uma vez. Do 17 ao 23, ele vai exortar os verdadeiros crentes, ou seja, a exortação aos fiéis. O lembrete para lembrar o aviso dos apóstolos, 17 a 19. E a instrução positiva dos leitores, do 20 a 23. E do 24 a 25, a doxologia, que nós temos que observar, que é uma das mais belas já lidas na Bíblia, a doxologia. É uma coisa mais linda que nós lemos aqui hoje, essa doxologia. Uma pequena análise do livro de Judas, amados. Ela é uma carta encíclica, ou seja, ela não é dirigida a uma igreja especificamente. Ela é dirigida a várias e várias igrejas. Entenderam? A várias e várias igrejas. Não a um membro em particular, não uma membresia em particular, a várias e várias igrejas. Como as cartas antigas de Paulo, as cartas passadas de Paulo. Olha, carta aos Éfesos, carta a Timóteo, carta aos Gálatas. Não, essa aqui não tem isso. Então, ela é uma carta dirigida a todos. Não que os outros não sejam. E tanto é que foi falado para lê-las em igrejas. Mas era específica para tal lugar, para tal cidade, para tal igreja. E por quê? E por que Judas ele insiste tanto nisso? Porque já era pré-escrito, amados. Pré-escrito sobre esses. Já era previsto que eles entrariam no meio do rebanho. Já era escrito, pré-escrito, que eles entrariam no meio do rebanho. Uma palavra pré-figurada. Eu quero aqui, irmãos, que os irmãos prestem bem atenção. Eu quero chamar a sua atenção pelo seguinte: às vezes, nós temos essa dúvida: será que eu devo? Será que eu não devo expor? Será que a Bíblia me dá respaldo para isso? E se eu expor, qual vai ser a consequência? E se eu não expor, qual vai ser a consequência também? Existe alguma dúvida de expor os falsos apóstolos, os falsos mestres, esses homens que roubam e enganam? Será que o que eu devo fazer? No versículo 1, irmãos, diz que nós somos chamados e amados pelo Deus Pai e guardados por Jesus Cristo. Amados e guardados e chamados. Somos chamados, amados e mantidos por Deus. Então, se você e eu, a amada igreja, os irmãos aqui,
acontecer de um dia, tiver que expor e falar, fale. Fale. Cita o nome dele, cita o nome dela, com base bíblica, obviamente. Você viu o que aquele homem está falando na internet? Você viu o que aquela mulher está falando na internet? Procure base bíblica e fale assim, olha, o que ele fala não tem base bíblica. O que ela fala não tem base bíblica nenhuma. Ou seja, eles estão enganando, eles estão roubando. Então não tenha essa dúvida, não tenha esse medo. Como dito, fale com amor e com carinho. Nós não estamos aqui para combater e brigar com ninguém, mas expor a palavra de Deus. Então você e eu, nós não temos que ter medo de expor, de falar. Porque se não falarmos a verdade, o que vai acontecer? Muitas pessoas podem ir para o inferno, amados. O negócio é sério. Não é brinquedo. Às vezes você tem um parente lá, como dito, indo para o inferno dentro de uma má igreja. De uma igreja que só prega aquilo que não deve. Eles usam um versículo fora do contexto para pregar uma grande heresia. E você sabe da verdade e você fecha a boca. Não pode, você tem que falar, olha, aquele homem lá é um falso profeta. Aquela lá é uma falsa profetisa. Vocês sabem, nós temos conhecimento. Nós sabemos. Se lá onde que está seu parente, lá está pregando um falso evangelho, fala, ali estão pregando um falso evangelho. Ali estão adorando a arca da aliança. Ali estão adorando o lenço com sangue, com o suor do apóstolo X. Ali estão adorando o castiçal. Ali estão adorando qualquer coisa. Ou seja, ali eles são idólatras. Então não tenha medo de expor. Assim, olha, a Bíblia não diz isso. Jesus Cristo morreu na cruz para a salvação daqueles que crerem. Aqueles que crerem já estão com Ele. Quem não crê já está condenado. Então isso que é feito em esses lugares, que nós sabemos que é errado, tem que falar, olha, Jesus, os apóstolos, não fizeram, não pediram para você fazer esse tipo de coisa lá. E por que vocês estão fazendo lá? E se você sabe da verdade, por que você está lá? O porquê nós temos que falar? Para que um dia, vai chegar esse dia, que Deus vai falar conosco. Por que eu mandei você falar e você não falou? Olha a consequência disso agora. E essa pessoa que está nesse lugar, ela pode convidar outro para ir lá, esse outro convidar outro. Por que vocês acham? Por que nós achamos? Por que nós vimos essas igrejas tão cheias de gente? Por que será que igreja que prega, expõe a palavra de Deus, tem muito menos gente? Não é difícil de entender. Mas essas pessoas que estão lá, que estão ouvindo esses falsos profetas, estão indo lá porque a Bíblia também fala, olha, estão indo lá porque estão recebendo aquilo que eles querem ouvir. Eu falo isso há muito tempo, falei isso de novo, estou repetindo. É triste ver alguém que a gente ama lá. Algum conhecido lá. Então, se você não sabia disso, dessa responsabilidade sua, agora você sabe. Então, se eu e você, os irmãos que nos assistem, não fizer, isso é pecado de omissão. E Deus vai cobrar. É pecado de omissão, você está omitindo a verdade. Se você tem o direito, você tem a possibilidade de falar, fale. Não se cale. Não se cale. Porque essa apostasia está andando, como dito aqui no começo, a passos largos. A passos largos. Como dito aqui anteriormente, algum tempo atrás, a mentira ela anda a passos largos contra a verdade. Sabe? Os irmãos, às vezes, nós conhecemos a verdade e nos calamos, não pode. Eu não estou aqui puxando a orelha da igreja jamais, só estou expondo a palavra de Deus. Eu amo a igreja, eu amo os irmãos, eu amo a todos. Mas nós temos que falar a verdade, aonde for. Como eu dito, como a gente sempre diz aqui, por mim, pelo pastor, pelo irmão Eric, se está na faculdade, fala. Se está na escola, fala. Se está no trabalho, fala. Se está na igreja, fala. Prega o evangelho. Usa o dom que Deus te deu. Deus não te colocou aqui só para ficar esquentando a cadeira. Deus colocou aqui para você ouvir a palavra e pregar lá fora. Às vezes você não vai ter oportunidade do púlpito, mas não é só o púlpito que evangeliza. A maior evangelização é da porta para fora, é de boca em boca. Os apóstolos não tinham microfone, não tinham internet.
Os apóstolos andavam, queimavam o couro no sol, gastavam sandálias, pó, comiam pó, bebiam água se tinham, comiam se tinham. E hoje esses homens estão aí enganando, e nós sabemos a verdade, estamos nos calando. E isso está acontecendo o quê? Está virando um montante. Sabe aqueles novelos de filme de faroeste que passa aquele monte de mato? É assim, está aumentando. E a cada dia que passa vai aumentando, e parece que aqueles que conhecem a verdade estão se calando. Não se calem, não podemos nos calar. Por isso que é feita as exposições bíblicas, é para você mostrar a real verdade, é expor, é falar ela historicamente, ou versículo a versículo, mas temos que falar a verdade. Não se cale. Se você tem alguém que você ama de fato mesmo ali, chega até ela e fala assim, ó, o que está sendo pregado lá é mentira, é engano. Saia dali, procura uma igreja bíblica mais perto de você. Como já dito, é difícil achar, mas nós achamos. Eu achei. A minha esposa comigo achou. E não falo isso para ser demagogo aqui, nem hipócrita, é a verdade. É a verdade. Você já passou por muitas coisas onde você veio. Você viu o escândalo lá. Você que nos assiste também está vendo o escândalo, por que continua? Estou adorando a Arca da Aliança aí. Por que continua? As suas festas não vão agradecer a Deus, não. Por que continua? E não é indireta, é direta mesmo. É Bíblia mesmo. Então Judas nos alertou sobre isso. Os apóstolos todos alertaram sobre isso. Os pais da igreja foram massacrados sobre isso. Você acha que foi fácil para os pais da igreja pregar contra Roma? Pregar contra o Império Romano? Os apóstolos, no caso. E agora os pais da igreja também pregar contra a igreja romana lá da Itália? Acho que é fácil? Eu me expor aqui dessa maneira, falar do jeito que eu estou falando aqui? O pastor se expor dessa maneira, falar do jeito que ele fala? O irmão Eric falar do jeito que ele fala? Você acha que muita gente nos ama? Ama na sua frente, mas quando você virar as costas, olha lá. Lá vai o soberbo. Porque quem prega a verdadeira palavra hoje é chamado de soberbo. Chegamos a este ponto. E falamos a verdade, somos chamados de soberbo. E quem prega mentira? Que bom é esse homem. Que boa é essa mulher. Que palavra poderosa tem eles. Porque eu ouvi, o meu ego está cheio. Mas a palavra de correção, arrependa-se, não tem. Não tem. Então, amados, que nós possamos fugir desses falsos homens com esses falsos ensinos. E nós, crentes, genuinamente, não podemos, de forma nenhuma, mudar o nosso posicionamento, mudar a nossa palavra, a palavra de Deus, para agradar a ninguém. Judas não fez isso. Judas estava aqui escrevendo para a salvação, quando o Espírito Santo tocou, falou assim, é urgente que você escreva contra eles, e fale, e fale, e fale. Você e eu não pode mudar essa palavra quando você vê alguém que acha que, porque esses apóstolos, eles se acham apóstolos, porque se acham, não que venha de uma sucessão, mas porque eles se colocam acima de todos. Porque quem era apóstolo mesmo se considerava abaixo de todos, servo. Tanto é que Judas fala, eu sou servo. Mateus falava, eu sou servo. João, eu sou servo. Paulo, eu sou servo. Timóteo, você é servo. Os irmãos estão compreendendo? Então não mude de forma nenhuma a sua forma de pregar para agradar a ninguém. Seja o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, a sua esposa, o seu esposo, sua namorada, a sua noiva, o seu chefe, pegue a verdade.
Ah, mas vai magoar minha mãe. Não, ela vai ficar magoada, mas o Espírito Santo vai tocar e vai falar, olha, o que ele falou é verdade. Se converta. Eu me exalto. Perdão. Se converta. Se converta. Mais uma vez eu falo, não podemos pecar por omissão. É urgente, não peque por omissão. É sério. Essa carta é séria. Muitos não ligam para essa carta. Eles já pulam direto. Ah, é um capítulo só, eu não quero ler. E quando lê assim, rápido, não vê a procedência dela, a urgência dela, a infiltração que ela dá no coração. E muitos também, não é Judas. Confunde um pouco com os Iscariotes, nem vou ler Judas. Não é irmão de Cristo. É meio irmão de Jesus Cristo. É um discípulo. E o pecado da omissão é um conceito teológico que se refere a não fazer o que se deve fazer. É um pecado que pode ser sutil e passar desapercebido. Isso aqui é o pecado da omissão. Ele é sutil e pode passar desapercebido. Mais uma vez eu vou ressaltar, denuncie, mas denuncie com amor. Com amor. Eu falei aqui um tempo atrás para o pastor Wellington, e eu senti do coração de falar aqui agora. Porque tudo isso que eu ouvi, o Espírito Santo que preparou para eu ouvir, com aquilo que eu já vinha vindo estudando, que é o livro de Judas, quando o pastor pediu para mim fazer. Mas na mesma semana, eu ouvi de duas pessoas diferentes uma frase assim, olha, eu sei o que eles fazem lá, eu sei que eles pregam heresia lá, mas eles são homens como nós. Então eu pego o que serve para mim, e depois que acaba o culto, eu vou embora. Resumidamente, foi isso que eu ouvi. De duas pessoas diferentes. Duas. Eu sei que eles pregam heresia lá, mas são homens falhos como nós. Então eu vou lá nesse culto, eu pego aquilo que foi bom para mim, e quando acaba o culto, eu vou embora. Qual o pecado que essa pessoa cometeu? Tá certo isso? Engraçado que foi de duas pessoas veteranas de igreja. Na hora, mais uma vez, me deu um sentimento de revolta, um sentimento de nem sei como, que eu senti aquela lei estranha. Eu falei, mas peraí, então você está falando para mim que você está ali no lugar desse? Eu pensei comigo mesmo, como o Tiririca fala, eu pensei comigo mesmo, você está no lugar desse, sabe de tudo isso, muitas pessoas estão indo para o inferno por causa disso, e você está sendo conivente, então você sabe de tudo, sabe da verdade, não fala a verdade para as pessoas do seu lado, não chega até esse pastor e fala, a Bíblia não diz isso, você se cala, e aquilo que você acha que foi bom para você, você pega e vai embora para sua casa, achando que aquilo foi tudo bem, que foi um culto maravilhoso que você prestou a Deus. Deus recebe esse culto? Recebe, igreja? De forma nenhuma. De forma nenhuma. Quando eu vi isso, não é que caiu a ficha em mim, mas eu pude ver de como está o Evangelho por aí. Falei, não foi de uma só pessoa, duas pessoas diferentes que não se conhecem. Que não se conhecem. Mas eu quero, a resposta que eu dei para um, que a outra não teve oportunidade, a resposta que eu dei, eu falei assim, olha irmão, ele não está errando. É assim, eu falei assim para ele, sim, todos eles são falhos, como eu e você é, mas eles não estão errando por ser falhos, nós somos falhos. Eles estão errando por ser falsos profetas. Eles estão errando porque estão enganando e roubando.
Preste bem atenção, eu falei para ele. E roubando. E você sabe e não faz nada, amado. Eu falei para ele. Não faz nada? Não, mas não é assim, não é assim. Você me escuta, por favor. É assim. Então, onde você congrega, estão roubando você e os seus irmãos queridos. E você não vai falar nada, você fica assim omisso. Você sabe que isso é um pecado? Seria egoísmo demais da sua parte, eu disse a ele. É egoísmo demais. É egoísmo demais fazer parte de um lugar assim e não simplesmente como se nada estivesse acontecendo. Não, eu não vou falar nada. Não cabe a mim, cabe assim. Você tem que falar. Você sabe, você falou para mim com a sua boca que você sabe da verdade e não se cala. Por quê? Tem medo do quê? Como é que Paulo morreu? Na cama, tranquilo? Dormiu? Acordou no céu? Tranquilo. O que o Carrasco fez com a cabeça de Paulo? Degolou. Como Pedro morreu? Crucificado de cabeça para baixo. Como João morreu? Está com medo de quê? E essas pessoas, mesmo sabendo disso, permanecem nesse regime, porque é um regime isso aí. É um regime isso daí. Porque de alguma forma eles estão alienados com a liderança desse lugar. De alguma forma, eles estão alienados ali. Se eu sair, o pastor vai ficar bravo. Se eu falar, o pastor vai ficar bravo. Se eu sair, eu vou perder a cobertura espiritual. Se eu sair dali, eu vou perder a cobertura espiritual. Não, vou explicar. A cobertura espiritual ela não existe. O que existe é oração intercessória. Eu oro por você e o Espírito Santo vai nos cobrir com a tua glória, com a tua majestade e vai nos proteger. Eu oro por você. Eu não tenho esse poder. O pastor não tem, ninguém aqui tem. Quem tem é Deus. Mas eu falei isso, essa pessoa, ela ficou meio assim comigo. Não por menos, não é verdade? E nessa mesma, e um tempo atrás, ele veio falando para mim dos 12 dias por 12 meses. E eu já peguei também e falei, olha, amado, isso também não é bíblico. Depois também ele falou sobre a campanha de Daniel. Eu falei assim, olha, amado, isso também não é bíblico. E expliquei o porquê não era. Mas aí você vai entendendo, vai conversando e sabe porque aonde congregam é cheio de gente, é por causa desse tipo de coisa. Porque a verdade não é pregada lá. O livro de Judas nunca vai ser pregado lá. E se for, eles vão fazer bem feito. Vão pegar um versículo isolado e pregar totalmente ao contrário do que diz a palavra de Deus. É assim que os falsos profetas falam. Não foi isso que eu falei aqui? Eles usam a nossa Bíblia, usam o nosso louvor. Não é? Eles usam a palavra de Deus para benefício próprio. Para benefício próprio. E essas pessoas, vou ser bem sincero aqui agora, essas pessoas que estão nesses lugares, que ouvem isso, elas são o quê? Coniventes, negligentes e mal. Nossa, irmão, que palavra pesada. Sem compaixão. A verdade é essa. Sem compaixão. Não entenderam até hoje, apesar de vários e vários anos dentro da igreja, não entenderam o que é compaixão. Porque é mal. Porque sabe da verdade, está vendo a pessoa para o inferno, não faz nada. Você vai cair no precipício. Deixa, não sou eu mesmo? Não é assim que as crianças falavam, deixa, não sou eu mesmo? Segundo Coríntios 11:13 diz assim: porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. As pessoas continuam a ouvir esse tipo de gente. Nota, o pecado da negligência é uma falha moral ou ética
que consistem em agir de forma descuidada ou irresponsável. É uma transgressão grave que pode causar danos a si mesmo, aos outros, ou seja, da sociedade e à igreja de Deus. Pergunta que eu faço: será que essas pessoas podem achar mesmo que isso está certo? Será que não estão enxergando o tamanho do erro que estão cometendo? Será que essa carta de Judas ela não é urgente? Será que nós devemos nos calar? Então, queridos, nós vamos ver nessa carta, no próximo culto, se Deus permitir, tudo isso que foi falado aqui. Quem são eles? Como eles vivem? Da onde que eles vêm? Quem são eles? Da onde vivem? Como eles vêm? Como eles comem? É assim que Deus memezinho? Quem são eles? Para onde que eles vão? Jesus falou deles, os apóstolos falaram deles. Quem foi Enoque? Por que o anjo brigou com o corpo, pelo corpo de Daniel? Nós vamos ver tudo isso, se Deus permitir, tudo bem explicadinho, texto, versículo por versículo, porque não pode ter dúvida. Uma coisa que eu aprendi, eu que estou trazendo a palavra de Deus, não é a minha palavra, a palavra de Deus, eu não tenho o direito de errar. Eu que estou aqui trazendo a pregação de Deus, não tenho o direito de errar. E para isso, que para isso venha acontecer, eu não posso de forma nenhuma, extremamente nunca, pregar aquilo que eu acho. Eu só prego aquilo que Deus manda, que é a palavra dele. Sendo assim, eu não me torno um falso profeta, simplesmente um canal da palavra de Deus expondo-a. Mais nada. Mais nada. Então, quando eu tenho a oportunidade de pregar, de expor, eu tenho que me colocar em oração, em jejum, em consagração para trazê-la, para que eu não possa errar, simplesmente não falar nada de mim, expor exatamente aquilo que Deus quer falar, porque mais uma vez eu repito, senão eu estaria no mesmo lugar que esses falsos profetas. Aí eu não estaria levando a sério o Evangelho de Deus, e o Evangelho de Deus é muito e muito sério. Nós aqui da Para Sempre em Cristo não pregamos o Evangelho de portas largas. O pastor Wellington e a sua amada família não prega o Evangelho de portas largas. Os irmãos que estão aqui são irmãos exigentes, não aceitam menos que isso. E se tem alguém que aceitar, eu falo agora, com todo amor e carinho, não aceite menos do que isso. Na página da igreja Para Sempre em Cristo, há várias exposições bíblicas que os irmãos podem acessar e assistir. Veja se lá há alguma heresia. Se há, escreva embaixo. Nós somos melhores que todos? De forma nenhuma. Jamais. Nós somos os menores. Mas nós pregamos a verdadeira palavra de Deus. E eu, como servo de Deus, tenho orgulho de pregar o Evangelho de Deus. Porque eu bem sei para onde que eu vou. E bem sei para onde que a amada igreja vai. Quem vai comigo? Quem vai comigo? É para lá, é para o céu que eu vou. É naquela eternidade lá. Nós vamos passar junto. Como o irmão falou aqui hoje. Eu quero ver a carinha de todo mundo lá. Louvando ao Santo dos Santos. Cantando louvores e hino ao Rei dos Reis. Abraçar Jesus Cristo. Ver Abraão e Paulo. Ver Daniel, ver Davi, João, Judas, Timóteo, todos eles lá, os seus entes queridos que já foram lá. Mas para isso, amados, existe um caminho, e o caminho é Cristo, e o caminho é a sua palavra. Amém? Assim, amados, eu termino a introdução do livro de Judas.
E que, se Deus permitir, domingo que vem nós vamos continuar. Em nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus seja louvado.